Olá, eu sou Geralda, somos da Igreja de Cristo Internacional de Salvador. Queremos muito dar um bem-vindo a todos vocês. Nós vamos passar um tempinho juntos, ouvindo a palavra de Deus. Então eu quero pedir para que você abra seu coração, sua mente, se concentre. Vai ser muito especial esse momento. Aproveita e compartilha. Chama outras pessoas para estar ouvindo com você. Vai ser muito legal, tá bom? Queremos também aproveitar esse momento e falar que nós estudamos a Bíblia e estamos dispostos a estudar a Bíblia com você também, tá certo? Então é só entrar em contato conosco e a gente vai estar juntos, orando e lendo a palavra de Deus. Olá, meus irmãos, vamos adorar o nosso Deus com a canção Deus Imortal. Respirar bem fundo e agradecer. Me lembro o dia em que o Senhor me salvou. Lavou meus olhos, passei a ver que em nosso mundo ainda existe amor. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. A esperança brotou em mim, meu coração encheu-se de gratidão. E o amor de Deus eu compreendi, e agora eu vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Bom dia, irmãos, bom dia a todos que nos assistem. Esse momento é o momento da Santa Ceia, onde compartilhamos o corpo e o sangue de Jesus, representados pelo pão e o suco de uva. Assim, gostaria de ler com todos vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14, onde diz: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Amém. Irmãos, gostaria de enfatizar aqui 3 pontos nesses 3 versículos que acabamos de ler. O primeiro ponto é no versículo 14 que me chama a atenção, onde Jesus fala: chegou a hora. Percebemos aqui que é um evento que tinha uma hora certa. Era um evento que tinha dia, hora e lugar certo de acontecer. Era algo planejado por Cristo. Era tão planejado que no versículo 15 ele não se contenta e fala: desejei ansiosamente. Então Jesus desejou ceiar com os apóstolos naquele dia, na sua última ceia, ansiosamente naquele momento. Veja o quão é especial. Assim, percebemos também nesse mesmo ponto que Jesus Cristo desejou o reino de Deus. Ele priorizava o reino de Deus. E o terceiro ponto é no versículo 16, onde fala que não comerei dela novamente, até que o reino de Deus se cumpra. Então aqui a gente percebe Jesus profetizando o que iria acontecer. Ele nos dando esperança de uma próxima ceia junto com todos nós. Irmãos,
Embora tenhamos vários desejos, vários sonhos, embora que momentâneos, mas válidos aqui na Terra, que nós possamos alimentar, cultivar, nutrir cada vez mais o nosso principal desejo, que é alimentar o reino de Deus, é priorizar o reino de Deus, é desejar ansiosamente, como Cristo Jesus desejou, o reino de Deus. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Gostaria de convidar todos a uma oração. Santo Deus Pai, muito bom dia. Quero te agradecer, Pai, por este momento da Santa Ceia. Obrigado pelo pão que vamos comer agora, que representa o corpo de Jesus, assim como, Deus, o suco de uva que representa o seu precioso sangue. Obrigado por Cristo, por todo o sacrifício que Ele fez por nós. Obrigado por nossos desejos, Pai. Que nós possamos desejar ansiosamente o Teu reino sempre. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus, que eu te entrego essa oração, meu Deus. Amém. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé, te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração, o seu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Bom dia, irmãos. Esse é o momento das nossas ofertas, né? Um momento tão especial desse culto de domingo, né? Hoje que estamos reunidos ao redor da ressurreição de Jesus Cristo, que é a nossa vitória. Então, nesse momento das ofertas, eu queria ler um trecho da Bíblia que vai nos guiar em dois princípios fundamentais, né? Dessa hora da oferta. Então, eu queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, e logo em seguida vamos ler o versículo 11. Então, 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E aí no versículo 11, né, que ele ainda está tratando desse mesmo assunto, ele diz assim, ó, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Até aqui. Então, o primeiro princípio que é fundamental com relação às ofertas que oferecemos a Deus é a alegria. Então, a nossa relação com o dinheiro, ela deve ser uma relação que envolva a alegria, não peso, não obrigação, não tristeza, né? Se a nossa relação envolve essas coisas, a gente precisa se colocar diante de Deus, para que Deus transforme essa relação numa relação alegre, né? Então, a nossa relação com as ofertas deve ser um momento de muita alegria, né? E o segundo princípio é que as nossas ofertas elas sejam guiadas pelo princípio da generosidade, né? Então ele está falando aqui que Deus ele quer muito enriquecer cada um de nós para que possamos ser mais generosos ainda, né? Então esse segundo princípio ele vai tratar o seguinte, que devemos orar a Deus para que Deus nos dê mais, para que possamos dar mais, né? Então esse é um princípio muito especial do coração de Deus. Orar para que Deus nos dê mais, para que possamos dar mais, né? Para que possamos ofertar mais, para que possamos servir mais os irmãos, para que possamos ajudar mais nossas famílias financeiramente, né? Então esse deve ser o nosso pedido e a nossa oração diante de Deus, né? Então que Deus nos abençoe nesse momento, né? Que seja um momento de alegria, né? E que Deus nos dê mais para que possamos ser mais generosos e dar mais para a sua igreja, né? Vamos orar juntos.
Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento das ofertas. Queremos agradecer porque o Senhor tem nos abençoado ricamente, Pai. O Senhor tem derramado as suas bênçãos sem medida sobre nossas vidas, Pai, sobre nossas famílias. O Senhor tem nos protegido, tem suprido cada um de nós, Pai. Nos ajuda, Pai, a termos gratidão. Nos ajuda a imitarmos o seu coração, Pai, de transbordante generosidade, Deus. Tendo esse mesmo coração uns com os outros e com a sua igreja, Pai. Por favor, Pai, que essa relação que temos com o dinheiro se transforme numa relação de alegria, Pai, diante do Senhor, Pai. E que nosso coração seja transbordante de generosidade, Deus, uns com os outros. Oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus nos ensina, o amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos anima e nos renova. Quero ser semelhante a Jesus, imitar seu amor é viver feliz, feliz. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor, que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. Laia, laia, la laia, laia, la laia, laia, la laia, laia. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus nos consola, o amor de Deus nos constrange. Sei que não existe nenhum outro igual. Quero ser um filho fiel, espalhar a esperança, seguir cantando, cantando. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor, que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. Laia, laia, la laia, laia, la laia, laia, la laia, laia. Bom dia a todos! Como é especial estarmos juntos nessa manhã adorando o nosso Deus. Bem-vindos a todos, aos nossos irmãos de Salvador, nossos irmãos de Recife que estão conosco nessa manhã adorando a Deus, todos os nossos amigos e parentes. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai querido, Deus amado, grandioso, é tão bom poder estar na sua presença, aprendendo a sua palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude a entender, compreender e a obedecer ao Senhor. Dá-nos o discernimento da vontade do Senhor em nós, por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Continua, Pai, protegendo a todos nós. Esteja com todos os amigos e parentes que estão enfermos, que o Senhor possa estar curando a cada um. Obrigado pela minha família, minha esposa, meus filhos, a família de todos aqui. Oramos ao Senhor gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém! Que bom estarmos juntos. Hoje nós vamos falar sobre lealdade uns aos outros. Os 2 domingos anteriores nós falamos sobre fidelidade e também sobre
a infidelidade a Deus, né? E hoje nós vamos concluir a série de 3 aulas falando sobre lealdade uns aos outros. Pois bem, nós estamos no mês de setembro, já terminando o mês, e setembro amarelo é dedicado à prevenção do suicídio. Setembro Amarelo visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar esse mal terrível que tem assolado ao mundo todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em algum lugar do mundo. É um dado alarmante e preocupante hoje em dia. E o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com a idade entre 15 e 29 anos. Isso é segundo a OMS. A Agência Brasil de São Paulo fez também a pesquisa durante a pandemia e a violência contra a mulher aumentou 44% durante a pandemia. Os divórcios aumentaram também 54% no Brasil durante a pandemia. São dados alarmantes, onde essas coisas têm acontecido e a maioria desses casos acontece por falta de amor uns com os outros, falta de serem fiéis a Deus e uns aos outros, e também a falta de ter lealdade uns com os outros. E se tivesse essa consciência, cada um, esse cuidado em suas vidas, com certeza esses dados seriam bem menores mesmo. Por isso, nós vamos estudar hoje sobre lealdade e deslealdade uns com os outros. Para começar, quero chamar todos a lermos juntos no livro de Números, capítulo 12. Abra sua Bíblia, seu tablet, ligue seu celular, abra também sua mente, seu coração e vamos juntos aprender a palavra de Deus aqui em Números, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler juntos. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse, ouça as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Bom, essa passagem é bem conhecida. Miriam e Arão criticaram Moisés. Uma pergunta, criticar as pessoas é ruim? É um ato difícil, que não é entendível? É ruim criticar as pessoas? Olha, criticar as pessoas construtivamente não é ruim, desde que essa crítica seja falada com respeito e amor para a própria pessoa. Se então há esse senso de ajudar, de clarear a mente, de levar uma visão, de ajudar a pessoa que porventura possa estar num pensamento errado,
essa crítica é construtiva. Não foi o caso aqui de Miriam e Arão. E qual era a crítica deles aqui contra Moisés? Eles falaram: será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus não está falando também conosco? Eles estavam ali questionando, talvez envolveram mais pessoas nesse assunto, porque está no plural, né? Quando eles falaram isso. Porém, quando eles falaram isso, a palavra de Deus diz aqui no versículo 2, que Deus ouviu o que eles falaram. Isso é algo que chama muita atenção, da maneira como Deus está presente em tudo que a gente fala, em tudo que a gente está ali debatendo. Deus está presente, ouvindo as nossas falas, ouvindo os nossos comentários. Deus é um Deus muito presente. Então o que Deus fez depois de ouvir essa crítica de Miriam e de também Arão? No versículo 4 fala que Deus imediatamente chamou Moisés, Arão e Miriam. Isso mostra que Deus tem pressa em resolver as coisas nos corações. E que também Deus chama os envolvidos. Deus chamou os 3 que estavam ali envolvidos naquela situação e foi resolver a situação entre eles. Aqui no versículo 7 ao versículo 8, é bom a gente ler de novo para a gente refletir, que Deus diz assim: não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus está dizendo, Moisés é fiel. E o Moisés é fiel em toda a minha casa. Tipo, Moisés é leal a toda a minha casa, todas as coisas da minha casa, do seu reino, da sua igreja. Moisés tem essa característica de lealdade e fidelidade. E Deus disse mais: eu falo com Moisés face a face. O que a gente aprende aqui com Deus dizendo essas coisas? Primeiro, que a fidelidade e a lealdade nossa precisa ser em toda a casa, em todo lugar, em todo o reino de Deus. Não tem um lugar preferido, ou lugar de elite, ou VIP, não. Toda a casa de Deus, todo o reino de Deus, precisamos ser fiéis. E o segundo é, quando tivermos alguma coisa contra um ao outro, ou aos outros, falar face a face, né? Junto, chama essa pessoa, e Deus aqui ensina como a gente agir em situações assim, falando face a face uns com os outros. E quando se tem alguma crítica contra alguém, isso pode surgir em nossos corações. Somos seres humanos, pessoas falhos. Fale com a pessoa pessoalmente, face a face. Deus ensinou isso aqui para nós. No versículo 8 ele fala: por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Deus disse: por que vocês foram desleais ao meu servo Moisés e criticaram? Dá para a gente perceber aqui quanto Deus chama, como Deus chama Moisés do meu servo. Aqui novamente, meu servo Moisés, por que vocês não me temeram? O que a gente aprende aqui nesse ponto? Antes da gente criticar ou ser desleal a alguém, primeiro precisamos ver se a gente está temendo a Deus em nossos corações. Buscar esse temor de Deus antes de falar e criticar outras pessoas. Segundo, cada irmão é um servo de Deus. Deus deixou muito claro aqui que Moisés era o seu servo. Então a gente imaginar, refletir, pensar em nossos corações: não devo ser desleal a nenhum dos meus irmãos, porque todos nós somos servos de Deus. E Deus cuida, Deus ouve, Deus sabe cada canto, cada lugar que a gente está, o que a gente está falando, como estamos falando, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Então Miriam e Arão foram nitidamente ali desleais à autoridade que Deus tinha colocado na vida deles, que era o Moisés. Moisés era a pessoa que Deus colocou ali na frente deles para fazer o trabalho, conduzir aquele povo.
E como eu queria fazer uma pergunta, né? Como é com você, como é o seu coração em relação às autoridades que Deus coloca na sua vida? Ou chefe que porventura você tenha, ou um líder, né, que você tenha, ou alguém superior a você. Como é seu coração? Como você reage quando tem pessoas acima de você? Você, por temor a Deus, não entra na onda das pessoas criticando, não uma crítica construtiva ou falando com as pessoas. Se isso acontece, é deslealdade que está saindo do coração quando essas coisas vêm em nós e botamos para fora de qualquer jeito. Seja qual for a autoridade em cima de nós ou uns aos outros que esteja com a gente. Lealdade é de Deus. Deus é leal. Jesus é leal a nós, é fiel a nós. E o nosso alvo é a gente trabalhar para sermos fiéis a Deus, leais uns aos outros. E nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Sobre a pergunta que eu fiz, como é você quando tem alguma autoridade, um chefe, um líder, um superior em cima de você, que você precisa prestar contas, como é seu coração em relação a isso? Eu quero ler em Romanos capítulo 13, vamos ler juntos. Romanos 13, vamos ler versículo 1 a 2. Vamos ler juntos. Romanos 13, 1 a 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridades que não venham de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem traz condenação sobre si mesmos. Irmãos, amigos, essa é uma escritura que é de arrepiar, né? Porque o apóstolo Paulo ensina que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Esse é o apóstolo Paulo ensinando como que a gente deve nos comportar. Agora vamos ver. Paulo afirma que não há autoridade que não venha de Deus. Todas as autoridades que existem hoje no mundo todo vêm de Deus. E as autoridades que existem, ele volta a dizer, em nossa vida, foram estabelecidas por Deus. Imagina só, está muito claro aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Todas as autoridades foram estabelecidas, foi Deus que colocou. Imagina quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos romanos. Quem era que era a autoridade quando ele escreveu essa carta? Segundo os historiadores e lendo a palavra de Deus, Nero era o imperador. Nero era severo, era conhecido como um imperador cruel. O que o Nero fez na época do apóstolo Paulo e de alguns outros discípulos? Mandou colocar fogo na cidade de Roma e mandou matar a sua própria mãe, abriu a barriga de sua mãe para simplesmente saber de onde ele saiu. Imagina como era Nero, se ele fazia isso com a sua própria mãe, imagina com as demais pessoas em volta dele. Nero também mandou matar cristãos, colocava em portes e usava esses irmãos, os corpos dos irmãos, como tocha para iluminar a cidade de Roma. Imagina a época que o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta e dizendo para sujeitar todos às autoridades. Foi nesse contexto que Paulo escreveu a carta aos romanos. É bom a gente lembrar e refletir que na época de Nero eram os imperadores, os reis, eles tinham poderes absolutos e só deixava o poder se fossem mortos ou
fosse assassinado em alguma emboscada ou em alguma guerra, e ainda assim os seus filhos, seus parentes poderiam assumir o poder. Era uma época diferente onde o apóstolo Paulo estava escrevendo essas coisas. Hoje nós vivemos numa democracia, né, e não no imperialismo. As autoridades são colocadas pelo povo, né, são eleitas pelo povo, e a cada 4 anos são recolocadas ou apossados novos autoridades. Então é bem diferente daquela época. Porém, no contexto aqui do apóstolo não muda, a palavra de Deus não muda. Precisamos ser sujeitos às autoridades. E pensar bem sobre sujeitar as autoridades ou ser submissos às autoridades, a gente lembra muito daquelas escrituras, da escritura que fala da mulher ser submissa ao marido. Porém, em nenhum momento a palavra de Deus aprova violência ou autoritarismo de ambas as partes. Porém, mas ele quer que essas autoridades, ou que o marido na sua família, com a sua esposa, seja amoroso como Cristo, que se doe, esteja disposto a doar a sua vida. Então Deus ordena que sejamos leais. Deus nos chama para sermos fiéis e leais uns com os outros. E a nossa fidelidade está ligada diretamente a Deus. E a nossa lealdade está ligada diretamente uns aos outros. Entenda isso. Minha fidelidade e a sua fidelidade está ligado a Deus, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Deus Onipotente, Criador de todas as coisas. Já a nossa lealdade está ligada a uns aos outros, né? Uns com os outros no reino de Deus. E essas são as bases estruturais que Deus deixou para que nós, dentro do seu reino, possamos colocar em prática. Quem diz que é fiel a Deus, mas não é leal ao seu irmão, você não está sendo fiel e nem leal. É uma coisa para pensar. Não dá para você ser uma coisa e ser outra. Eu sou fiel, mas eu não sou leal. Não. Se você é fiel de fato a Deus, você também vai ser leal uns aos outros, às suas amizades, à sua família, no seu trabalho, nos seus vizinhos. Você é uma pessoa fiel porque você é uma pessoa leal, porque você é uma pessoa fiel ao Deus Todo-Poderoso. Eu queria deixar uma escritura para a gente refletir, que em 1 João 4:20, o apóstolo diz: quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É a mesma regra. Se você não é fiel a Deus, você não vai ser leal aos seus irmãos. Se você não ama a Deus que você não vê, você também não vai amar ao seu próximo que você vê. É simples assim, muito claro, a maneira como Deus coloca, e isso deve facilitar o nosso trabalho, a nossa dedicação a Deus, ver que as coisas de Deus não são complicadas, são fáceis quando a gente entende. O desafio maior é a gente entender e colocar em prática, mas que a gente possa buscar e orar e meditar a Deus cada dia, para que, entendendo a palavra de Deus, conhecendo a Cristo, conhecendo a Deus, possamos atingir a nossa vida de lealdade a Cristo Jesus, aos irmãos, uns aos outros, no nosso dia a dia. Por quê? A deslealdade é destruidora, meus amigos, meus irmãos que estão nos assistindo nessa manhã. Ela causa destruição em nós e em pessoas que estão em volta de nós. A deslealdade, ela causa insubmissão em nós, rebeldia em nossos corações, ficamos estranhos, ficamos bicho do mato, vamos dizer assim, quando a gente é desleal. Desleal dentro de casa, no casamento, desleal com os nossos filhos, nossas famílias, palavras não ditas e não cumpridas, não porque não pôde, porque não deu atenção, não quis, foi desleal em alguns assuntos que você se comprometeu e não fez. Deslealdade, ela é
cruel e ela prejudica outras pessoas em volta. O fato de Miriam e Arão ter sido desleal com Deus, lá em Números 12, que a gente leu lá atrás, para quem está chegando agora, para vocês entenderem, o fato de Miriam e Arão ter sido desleal ali, criticado de uma maneira destrutiva a Moisés, isso causou um sofrimento em toda a comunidade. A consequência atingiu a todos. Como vocês sabem, Miriam ficou com lepra, uma doença nova que as pessoas nem sabiam tanto como fazer. Ela teve que ficar em isolamento, em quarentena, e todo o povo teve que esperar ela se curar, ficar boa, para seguir em viagem. Veja que a deslealdade realmente atinge outras pessoas em volta de nós. E somos o povo de Deus. E precisamos mostrar essa lealdade uns aos outros, assim como o povo e o Moisés mostrou lealdade a Miriam, esperando ela ser curada, esperando ela pagar seu castigo amargo que ela estava passando. Isso também a gente precisa aprender uns com os outros, de ter essa lealdade uns com os outros. E a lealdade eu diria, a principal qualificação de um seguidor de Cristo no reino, uns com os outros. É admirável, pessoas querem imitar, falam bem e passa muita confiança quando a pessoa tem essa característica, essa qualificação de lealdade. Lealdade por confiar em Deus, lealdade por ser fiel a Deus. Não lealdade porque as pessoas são boas, porque as pessoas não são boas, nós não somos bons. Deus já falou, não há nenhum bom somente Deus. Por Deus ser bom e ser fiel a nós, devemos buscar a sermos leais e fiéis o tempo todo. E Jesus Cristo foi esse exemplo de fidelidade e de lealdade durante os seus dias de vida aqui na terra. Jesus foi fiel a Deus e também leal aos irmãos, aos 12, a todos os que tiveram em volta deles. Eu quero ler em João 13, quando Jesus afirma, vocês podem anotar aí para vocês lerem depois, João 13, versículo 1, diz: Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim. Jesus deu prova de lealdade, ele é um exemplo de amor e dedicação. E em Efésios 5, versículo 1, para vocês anotarem depois e lerem, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos essa responsabilidade que Deus nos dá, responsabilidade boa, de sermos imitadores de Deus. Ver o que Deus tem feito por nós, ver a fidelidade que Deus tem por nós, a lealdade que Deus tem por nós, que Jesus demonstrou por nós, e imitar. Nós temos o exemplo para imitar, que é de Cristo Jesus. Eu quero ler também aqui com vocês João 11, vamos ler juntos João 11. Vamos ver o exemplo de Jesus, como é que ele agia com os seus amigos, com os irmãos, para a gente aprender. E a gente precisa imitar então a Deus. Vamos ver aqui para a gente imitar a Deus. João capítulo 11, também no versículo 11, diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Aqui a gente vê um grupo de homens, de discípulos. Jesus recebe a notícia que Lázaro, que era o seu amigo, havia morrido, para ele ir até lá, talvez dar a última bênção, falar com o povo,
Com certeza no coração de Marta e Maria tinha a esperança de que Jesus iria ressuscitar Lázaro. E Jesus havia saído daquela região que queriam apedrejar ele momentos antes. E Jesus fala, vamos lá, vamos voltar lá. E todos muito leais disseram, vamos, estamos comprometidos com a causa. Mesmo que a gente morra, vamos estar lá. Esse é um exemplo de lealdade, onde a morte não está acima da lealdade, quando a gente tem esse padrão e a esse imitar de Cristo Jesus. E eu queria fazer uma pergunta para nós aqui hoje. Como é você com seus amigos em relação à lealdade? Você se sente uma pessoa leal com seus amigos? E com a sua família? Você se sente que é leal com a sua família, transparente, com cada um da sua família? E com seus irmãos na igreja, como é que você é? Você sente que é leal? Responda aí no chat, por favor, rapidinho, vamos colocar aí para a gente ajudar uns aos outros. Como que é uma pessoa leal entre os amigos, na empresa, como que é isso? Na família, como que a pessoa é leal ou desleal? Dê um toque aí para nós. Na igreja, quando é que você falta? Quando é que você é desleal na igreja? Quando que você é desleal com seus amigos? Quando que você é desleal com a sua família? Eu estou falando aqui de coisas que provavelmente a gente conviva todos os dias, se não quase todos os dias. São ambientes onde a gente tem a oportunidade de ser leal, mostrar a nossa lealdade ou deslealdade, e fica muito claro que são lugares onde as pessoas nos conhecem. Quando você dá a sua palavra, você faz valer? Ou quando não dá mesmo para fazer, você é aquela pessoa que chega junto e se explica e fala? Como que é isso para você? Você é leal com as coisas em volta de você? Que você atinge, que você apalpa na igreja, você é leal? Você é leal com o seu dízimo e oferta a Deus? Há essa lealdade a Deus, porque Deus é leal conosco. Ele deu como oferta para nós o Filho dele para salvar as nossas vidas. Mas aí você pode estar me perguntando, leal com dízimo e oferta? Como assim? Isso não é fidelidade? É sim, dar dízimo e oferta a Deus é fidelidade, mas também é lealdade. Quando é que você é fiel com o seu dízimo e quando é que você é leal ou desleal e não dá o seu dízimo? Quando você não é fiel com os seus dízimos e ofertas, você está sendo desleal com os seus irmãos que são leais com os seus dízimos e ofertas. Quando você deixa de ser leal nos dízimos e oferta, você deixa de ajudar no reino de Deus, deixa de ajudar os necessitados e no avanço do reino de Deus, nas necessidades gerais do reino de Deus. Então é uma deslealdade quando a gente que se diz cristãos, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, não fazemos essa parte que é bíblica. É uma infidelidade a Deus e também uma deslealdade ao reino de Deus entre os irmãos e com os irmãos. Deuteronômio 32, versículo 20, para vocês anotarem, fala: Deus esconde o rosto para os que são desleais, são infiéis. Deus vira o rosto para os que são fiéis. E Isaías 59, versículo 2, para vocês anotarem também, lerem depois: Deus esconde o rosto do seu povo por causa da maldade no coração do povo. Você vê aqui duas situações que Deus esconde o rosto: quando há maldade e quando há infidelidade. Deus esconde o rosto. O pecado da deslealdade é tão grave para Deus quanto a maldade no coração. Deus vira o rosto para ambos pecados. Então é uma coisa para a gente trabalhar e cuidar em nossos corações, para a gente ser fiel e leal ao nosso Deus. E uma coisa para a gente ter muito cuidado para não cair na armadilha da deslealdade, porque ela está o tempo todo em volta de nós, na nossa frente, na nossa mente e no nosso coração. E a deslealdade começa muitas vezes com a independência exagerada em nós, em nossos corações.
há um espírito de independência que não é uma independência saudável e sadia que Deus aprova. Aquele tipo de independência que não busca mais estar com pessoas que podem ajudar espiritualmente, não busca mais conselhos visando ser ajudados, porque agora eu já sei, já sou maduro, já tenho bastante tempo na fé. Eu diria para você, quanto mais tempo na fé a gente tem, mais a gente precisa de ajuda em nossa vida, de boas pessoas do nosso lado nos ajudando. Não depende mais de Deus muitas vezes na oração para fazer suas coisas, seus negócios, seus planos, presentes e futuro. Vai fazendo sem consultar a Deus, sem pedir bons conselhos, sem orar antes sobre isso. Age com as suas próprias forças, do seu jeito, da sua maneira. Muitos nem leem a Bíblia direito para ver o que Deus fala, ver o exemplo de grandes homens na Bíblia, e vai lendo a Bíblia quando sobra tempo. Quando sobra tempo, eu leio. Alguns, agora nesse momento de cultos online, não são leais a assistir os cultos, ou assiste quando sobrar um tempo. Mas esse tempo não sobra para as coisas de Deus, porque Satanás sempre vai colocando coisas para a gente fazer, e alguns quando vão assistir, já é 2, 3 dias ou mais, e vai assistindo passando só para saber o que foi falado ou o tema. Eu sei que alguns agem assim. Isso não é ser leal com as coisas de Deus, no reino de Deus, e estar unido, né, em comunhão, no mesma coisa que está sendo falado uns com os outros. Eu oro e peço as orações dos meus irmãos que a gente possa voltar aos cultos presenciais em outubro. Estamos trabalhando para isso, o Conselho de Salvador, junto com o CAD, os irmãos, a gente tem se reunido e falado sobre isso. Queria dizer para vocês que já temos a resposta do Colégio Cândido Portinari de voltarmos para lá. É mais agora a organização, como a gente vai estar voltando. E vamos mostrar lealdade ao nosso Deus em estarmos juntos presencialmente a Deus. Porque deslealdade nos divide com outras pessoas e desune completamente. A deslealdade impede a gente de crescer como gente e também como comunidade, e não traz velocidade para o processo de crescimento. A deslealdade dentro dos nossos corações impede o crescimento do reino de Deus, as pessoas em volta de nós. Deslealdade, é triste dizer, mas ela chega em nossos corações silenciosa, sutilmente. Ela chega devagar, como um vírus pequeno ou invisível que entra em nós e depois cresce, causa um estrago, como a gente tem visto o coronavírus, que ninguém vê, não sabe onde está, de repente pega, ele vai crescendo e contamina outras pessoas e mata muitas pessoas. E quando a deslealdade já se instala no coração de uma pessoa, ela se espalha e contamina o corpo todo, nosso corpo, o corpo de Cristo, o corpo de outras pessoas. Vamos supor que você tem um computador e que esse computador foi infectado com vírus, e aí ele precisa ser trabalhado. O que você precisa fazer com esse computador para que ele venha a funcionar novamente? Eu não entendo muito de computador, mas eu sei que você precisa dar um reset, formatar esse computador que foi infectado, trabalhar nele, mandar para um técnico fazer isso, porque senão ele não vai servir mais. Assim nós ficamos quando nós estamos desleais a Deus, infiéis a Deus e desleais uns aos outros. Cuidado com o pecado da deslealdade. Nós, o povo de Deus, precisamos cuidar disso. E quem ainda não é um seguidor de Jesus está sendo desleal por não ser. Essa é a notícia de buscar, de compreender e ser fiel e leal a Deus eterno. Outra coisa que nós precisamos ter cuidado para não sermos desleais é cuidado com o coração ofendido. Pessoas com corações ofendidos geralmente são pessoas que ficam muito desleais, e o coração sórdio fértil para a deslealdade quando a pessoa está com o coração ofendido. E podemos ficar, quando que a gente pode ficar ofendido e podemos ficar? Sim, podemos, somos seres humanos. Mas o que fazer? Resolva
Assim como o computador precisa ir para um técnico, resolva, fale com as pessoas face a face, como Deus fez com Miriam e Arão e Moisés, conversando ali, resolvendo os corações. É isso que nós precisamos fazer. Assim como o computador pode, as pessoas podem também, nós precisamos abrir os nossos corações, confessar os nossos pecados e voltar a ter harmonia, comunhão uns com os outros, fiéis e leais. Cuidado também com o pecado da passividade no coração. Essa é uma coisa que também torna a pessoa desleal. Quando você se torna indiferente, você está dentro da igreja, junto com pessoas da sua família, mas você é indiferente, não se importa, deixa tudo como está, tanto faz, tanto fez. Esse é um tipo de pessoa passiva, que está com o coração desleal, não resolve o coração e deixa as coisas tocar. Isso é destrutivo também dentro da igreja. Começa a se distanciar uns dos outros, dos irmãos, não consegue ajudar em quase nada, nunca pode, tem sempre uma justa justificativa para ajudar um ao outro. Esses são princípios, indícios de um coração que está desleal, consequentemente infiel a Deus. E você pode até estar fazendo os seus tempos com Deus, orando, mas está raso, não está entendendo que isso faz parte da vida, ser leal e buscar resolver os corações com quem precisa ser resolvido. Se essas coisas estão acontecendo com você, meu irmão, meu amigo, os que estão nos assistindo, isso é ser desleal com as pessoas em volta. E isso sobrecarrega outras pessoas em volta quando você está desleal. Mateus capítulo 25, quero ler com todos vocês para a gente estar encerrando aqui. Vamos ler Mateus 25, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 25, 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu. 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participa da alegria do meu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei-vos sobre muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-nos aos que têm 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha essa escritura. Jesus vai voltar. Você crê nisso? Você acredita que Jesus vai voltar? A palavra de Deus fala: Jesus vai voltar. E ele vai cobrar dos que ele confiou os seus talentos. Jesus vai cobrar. E quando ele voltar, ele vai dizer para mim e para você. Jesus vai dizer: muito bom, servo bom e fiel. Ou ele vai dizer:
servo mau, negligente, desleal e infiel. O que você gostaria de ouvir de Deus? Claro que gostaríamos de ouvir de Deus, muito bom, servo bom e fiel. Para isso, nós precisamos de fato sermos servos bons e fiel. Servos que dedicam a nossa vida a Deus e que faz multiplicar o que Deus tem confiado em nossas mãos, o reino dele. E o que eu estou dizendo, que a deslealdade tira esse multiplicar, tira esse crescer em nós e pessoas em volta de nós. Quem tem lealdade, é impressionante que ele fala, quem é leal lhe será dado mais talentos e em grande quantidade. Em tese ele está dizendo que quem é leal vai multiplicar a sua lealdade e consequentemente Deus vai dar os recursos para essa pessoa. Olha o que a gente ganha sendo pessoas leais. A lealdade está ligada ao nosso caráter, ao nosso caráter. Quem é leal é porque é fiel a Deus. Eu quero deixar isso muito claro, que a nossa vida de fidelidade a Deus precisa estar muito presente em nossa vida. Quem é fiel a Deus também é leal aos seus irmãos, às famílias e aos seus amigos, às pessoas em volta de vocês. Irmãos, amigos, sejam fiéis a Deus em nossa curta jornada nessa terra. Não temos muito tempo, não sabemos quanto tempo a gente vai viver aqui, mas precisamos ser fiéis e leais a Deus o tempo todo, com alegria, porque não há coisa melhor do que estar ao lado de pessoas fiéis a Deus, leais uns aos outros e juntos em comunhão, glorificando o nome de Deus. Que sejamos de fato leais uns aos outros. E agora eu queria chamar a atenção de vocês para a gente ouvir uma criança leal a Deus, uma criança que é inocente e que esse tipo de crianças que Deus nos chama para sermos. Vamos ver esse vídeo bem curto sobre essa criança. Oi gente, eu quero falar do nosso culto de hoje. Ele vai ser um bom culto para nós todos. Então, fala assim. A escritura fala assim. Salmo 3. E fala assim, eu me deito e durmo e o Senhor me protege o tempo todo. Isso significa que o Senhor protege a gente enquanto que a gente fica dormindo. Isso que significa, gente. Deus cuida da gente o tempo todo. Por isso que a gente pode ficar lá dormindo à vontade. E um bom culto. Então, vimos aqui, grande Isaac. Obrigado, Isaac. Interessante, porque eu estava fazendo essa aula, terminei de fazer. A Simone Rosene me ligou e falou que o Isaac gravou um vídeo para eu passar para ele. Quando eu vi o vídeo, o Isaac falando essas coisas maravilhosas aqui, eu falei, eu vou usar o vídeo de Isaac. Obrigado, Isaac. Deus diz, né, que quem vai entrar no reino de Deus é quem tem o coração como o de crianças, como o coração de Isaac passou para nós nessa manhã. Muito obrigado. Que sejamos todos imitadores de Cristo e com isso possamos ter um ótimo domingo, uma excelente semana, uma maravilhosa semana com nossos corações fiéis a Deus e leais uns aos outros. Queria terminar agora com uma oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado por aprender do Senhor nessa semana, nesse momento, estudando as Escrituras, aqui junto com todos os nossos amigos, parentes, irmãos, Deus, sobre sermos leais uns aos outros e fiéis ao Senhor. Que o Senhor possa tocar nossos corações e nos ajudar a pôr em prática, a cada momento que formos tentados a não sermos fiéis ou leais, que o Teu Espírito toca em nós e ajuda-nos a sermos leais e fiéis o tempo todo da nossa vida. Muito obrigado. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço para todos vocês. Amo todos vocês. Um beijo. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Amém. Tchau. Pai, queremos te louvar e também o adorar. Ó Deus que nos deu a salvação.
Pai, queremos te louvar e também o adorar, ó Deus que transforma o coração. Viver se torna em vão, distante do Senhor, o pecado nos engana e não notamos seu amor. O caminho da perdição traz dor e ilusão, como é bom andar contigo, ó Criador. Deu-nos nova chance ao nos aceitar, acolheu-nos em teus braços para nos consolar. Perdoou nossos pecados, nos mantém aos seus cuidados, quanta honra tu mereces, ó Senhor. Pai, queremos te louvar, com gratidão o adorar, pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Pai, queremos te louvar, com gratidão o adorar, pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Deu-nos nova chance ao nos aceitar, acolheu-nos em teus braços para nos consolar. Perdoou nossos pecados, nos mantém aos seus cuidados, quanta honra tu mereces, ó Senhor. Pai, queremos te louvar, com gratidão o adorar, pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Pai, queremos te louvar, com gratidão o adorar, pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Eu nunca vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar, sem medo.
coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.